Reflexão bíblica. Evangelho de Marcos. Capítulo 15. Marcos 15, a crucificação de Jesus descrita por Marcos. Neste capítulo de Marcos 15, veremos que na manhã da sexta-feira da Paixão, como é conhecida até hoje, as autoridades denunciaram Jesus por traição e blasfêmia e o entregaram a Pilatos, governador da Judéia. Ao mesmo tempo em que Jesus é interrogado, surge na cena Barrabás, que era um insurgente contra o governo, uma espécie de terrorista. Era costume na Páscoa que um condenado fosse perdoado por aclamação do povo. Pilatos, sabendo disso, abriu a votação acreditando que Jesus seria o escolhido. Para que se cumprisse a Escritura, o povo perdoou Barrabás e condenou a Jesus. Antes do Sinédrio, Jesus já havia sido condenado por blasfêmia sob a lei judaica, mas aqui ele foi julgado por traição à lei romana. Em ambas as ocasiões, foi sentenciado à morte, de acordo com a vontade de seu pai. Jesus foi amarrado e conduzido pela cidade, até o palácio de Herodes, onde o entregaram a Pilatos para execução da sentença de morte. Pôncio Pilatos, o quinto prefeito romano da Judéia, ocupou o cargo de 26 a 36 depois de Cristo. Ele era um governador severo que desprezava os judeus. Acompanhe a seguir o estudo completo de Marcos 15. Versículos 1 ao 23. E, logo de manhã, os principais sacerdotes reunindo-se em conselho com os anciãos e os escribas e todo o conselho, e amarrando Jesus, levaram-no, e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu dizes isto. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, mas ele nada respondia. E Pilatos perguntou novamente, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas eles testemunham contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, naquela festa ele libertava um prisioneiro, qualquer que eles desejassem. E havia um chamado Barrabás, que estava preso com outros insurgentes, que tinha cometido assassinato na insurreição. E a multidão, gritando em voz alta, começou a querer que ele fizesse como sempre lhes tinha feito. Mas Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porque ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que lhe soltasse antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse novamente: Então o que quereis que eu faça daquele a quem chamais de rei dos judeus? E eles gritaram novamente: Crucifica-o. Então Pilatos lhes disse: Por quê? Que mal ele fez? E eles cada vez gritavam mais excessivamente: Crucifica-o. E, então, Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou-lhes Barrabás, e entregou Jesus, após tê-lo açoitado, para ser crucificado. E os soldados o levaram para dentro do saguão chamado Pretório, e convocaram todo o destacamento. E vestiram-no com púrpura, e entrelaçaram uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e curvando os seus joelhos, o adoraram. E, tendo zombado dele, tiraram-lhe a púrpura, e lhe puseram suas próprias vestes, e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. E obrigaram a um certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que quer dizer, lugar da caveira. E deram-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas ele não o recebeu. Versículo 1. Jesus perante Pilatos. Este versículo é visto com frequência como um terceiro julgamento judeu, no qual todo o concílio legalizou o veredicto pela manhã. Compare com Lucas 22 versos 66 ao 71. As resoluções definidas à noite não estavam reunidas em uma só. Entregaram, no grego, porodidomi,
é repetidamente enfatizado neste capítulo, versos 1, 10, 15, como em todo o Evangelho de Marcos. Pilatos foi um oficial romano entre os judeus de 26 a 36 d.C. Versículo 2. Pilatos indaga Jesus. Pilatos se focou em Jesus ter reivindicado ou não ser o rei dos judeus. Este é o primeiro uso deste título no Evangelho de Marcos, mas Pilatos o usou várias vezes. Versos 2, 9, 12, 26, compare com o verso 32. Versículo 5. As acusações dos sacerdotes. A pergunta de Pilatos envolve duas negações. O duplo negativo de Marcos confirma que Jesus nada respondia. Pilatos ficou impressionado com o silêncio de Jesus porque ele poderia libertá-lo se suas respostas fossem satisfatórias. Versículo 6. A libertação de um prisioneiro. Marcos não menciona a tentativa de Pilatos de se livrar da situação enviando Jesus a Herodes Antipas, o mesmo Herodes de Marcos 6 versos 14 ao 29. Aqui, nos versos 6 ao 15, Pilatos tentou outro artifício, envolvendo o costume de libertar um prisioneiro, qualquer que eles desejassem. Esta prática não é documentada fora do Novo Testamento e, aparentemente, só era feita na festa da Páscoa, João 18 verso 39. Versículo 7. Barrabás. Os insurgentes que estavam presos com Barrabás, provavelmente incluíam os dois criminosos crucificados com Jesus. Marcos não deu mais detalhes sobre a insurreição, o que pode indicar que seus leitores estavam a par deste caso, por isso não era necessário relatá-lo minuciosamente. Versículos 8 e 9. A multidão escolhe Barrabás. A multidão, chefiada pelos inimigos de Jesus, pediu a Pilatos que seguisse o que costumava fazer, libertar um prisioneiro. Instintivamente, Pilatos lhes ofereceu o rei dos judeus, versos 2, 9, 12, 26. Assim, sem saber, Pilatos confessou a verdadeira posição de Jesus. Versículo 10. Pilatos entende tudo. Pilatos percebeu que era por inveja que os principais sacerdotes queriam Jesus morto. Versículos 11 e 12. Os sacerdotes incitam a multidão. Mais uma vez os principais sacerdotes, versos 1, 3, 10, manipularam o curso dos acontecimentos. Incitaram, sugere que eles atiçaram a multidão ao tumulto. Ironicamente, a multidão preferiu Barrabás, filho do Pai, em vez de Jesus, o verdadeiro Filho do Pai. Versículo 13. Crucifica-o. Esta é a primeira referência de Marcos à crucificação. Nenhuma das predições de Jesus sobre sua morte mencionou especificamente a crucificação, embora ele a tenha sugestionado. Marcos 8 verso 34. Versículos 14 e 15. Pilatos tenta mais uma vez. Querendo satisfazer a multidão a custo da justiça, Pilatos entregou Jesus. Versículo 16. Jesus é açoitado. Destacamento reflete o equivalente grego do latim corte, que totalizava 600 soldados. Marcos não usou tropa no sentido técnico, ele quis apenas indicar que um grande grupo de soldados debochava de Jesus. Versículo 17. A zombaria com Jesus. Os soldados usaram improvisos de púrpura, coroa e cetro de rei. Púrpura era uma cor da realeza. Versículo 18. Rei dos Judeus. Salve, Rei dos Judeus, era uma paródia debochada da saudação Salve, César. Versículo 19. Os soldados ferem a Jesus. Os verbos neste versículo estão no pretérito imperfeito, indicando ação repetida. Eles batiam na cabeça do rei dos judeus com seu próprio cetro, cana, para indicar a fraqueza de seu reino, tal como acreditavam. Versículo 20. O levam para a crucificação. A expressão, o levaram para fora a fim de crucificá-lo,
se refere ao centurião e ao pelotão de execução, não à tropa de soldados. Versículo 21. Simão Cirineu. Os soldados romanos tinham o direito de obrigar cidadãos de nações subjugadas a trabalhos forçados. Mateus 5 verso 41, de modo que forçaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Simão era um judeu ciríneo, na costa norte da África. Ele era pai de Alexandre e de Rufo, mostrando que os leitores em Roma provavelmente conheciam estes homens. Romanos 16 verso 13. Aparentemente, Simão se tornou cristão por causa desta experiência. Versículo 22. Jesus no Gólgota. Gólgota é lugar da caveira em aramaico. O local tradicional da crucificação é onde foi edificada a Igreja do Santo Sepulcro, localizada fora dos muros da cidade. Levíticos 24 verso 14, Números 15 versos 35 e 36, Hebreus 13 verso 12. Versículo 23. Os soldados continuam a torturar Jesus. Vinho misturado com mirra era um narcótico primitivo. A oferta cumpre Salmo 69 verso 21. Versículos 24 ao 47. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, o que cada homem tomaria. E era a hora terceira, e eles o crucificaram. E a epígrafe de sua acusação estava escrita: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita, e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura, que diz: e com os transgressores ele foi contado. E os que passavam insultavam-no, meneando as suas cabeças, e dizendo: ah, tu que destróis o templo, e em 3 dias o reconstróis, salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas, zombando, diziam uns aos outros: ele salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que foram crucificados com ele o injuriavam. E, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E, à hora 9, Jesus gritou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani? Que, traduzido, é: meu Deus, por que tu me abandonaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre, e, pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber, dizendo: deixa-o em paz, vejamos se Elias vem para tirá-lo. E Jesus, gritando em alta voz, rendeu o espírito. E o véu do templo se rasgou em 2, de cima para baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo-o gritar e render o espírito, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais estavam Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais também o seguiam, e o serviam, quando estava na Galileia, e muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. E, chegada a tarde, pois era o dia da preparação, isto é, o dia antes do Shabat, José de Arimateia, um conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente a Pilatos e implorava pelo corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou que já estivesse morto. E, chamando a si o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, depois que o soube do centurião, ele deu o corpo a José. E ele comprou um pano de linho, e, tendo-o descido, envolveu-o no pano, e deitou-o em uma sepultura lavrada na rocha, e rolou uma pedra para a porta da sepultura. E Maria Madalena e Maria, a mãe de José, observavam onde fora colocado. Versículo 24. Repartem suas vestes. E, havendo-o crucificado, é tudo o que Marcos escreveu sobre o principal evento do Evangelho. A crucificação aconteceu em uma sexta-feira,
conhecida hoje como Sexta-feira Santa. O fato de os 4 soldados do pelotão de execução estarem repartindo as suas vestes e lançando sorte sobre elas cumpriu. Salmo 22 verso 18. Compare com João 19 versos 23 e 24. Versículo 25. Jesus é crucificado. Hora terceira, é às 9 horas da manhã. Os judeus contavam o tempo do dia a partir do pôr do sol. Versículo 26. A placa diz: Rei dos Judeus. A acusação pela qual uma pessoa está sendo condenada geralmente era escrita em um cartaz e pendurada em volta de seu pescoço. No caso de Jesus, ela foi pregada à sua cruz. Os 4 evangelhos registram as palavras de modo diferente. Compare com Mateus 27 verso 37, talvez porque a inscrição era trilíngue. O rei dos judeus ironicamente proclamava a verdade acerca de Jesus. Versículos 27 e 28. Os 2 ladrões. Ladrões é a palavra usada para descrever Barrabás em João 18 verso 40. Compare com Marcos 14 verso 48. A crucificação de Jesus entre ladrões foi feita como uma paródia de seu reinado, como se ele tivesse servos de cada lado, mas pelo plano de Deus, o evento inteiro era, realmente, sua entronização real. A expressão, um à sua direita, e outro à sua esquerda, lembra o pedido de Tiago e João, João 10 verso 37. Versículos 29 e 30. Insultam a Jesus na cruz. Insultavam-no, significa blasfêmias. Portanto, os que passavam eram culpados da mesma acusação pela qual o Sinédrio condenara Jesus. Marcos 14 verso 64. Os insultos dos espectadores, meneando as suas cabeças, cumpriram Salmo 22 verso 7 e Lamentações 2 verso 15. Versículo 31. Os sacerdotes tripudiam de Jesus. Novamente, os principais sacerdotes lideravam o escárnio de Jesus. Sua zombaria junto com os escribas ia ao encontro com o centro da missão de Jesus, para salvar outros. Jesus se recusou a salvar a si mesmo. Marcos 10 verso 45. Versículo 32. Mais zombaria. Sobre Cristo, ver nota em Marcos 8 verso 29. O escárnio dos líderes religiosos lembra a segunda acusação de Jesus perante o Sinédrio, Marcos 14 verso 61. Marcos relatou que os 2 homens crucificados com Jesus também o insultavam. Um deles se arrependeu. Versículo 33. Trevas tomam conta dos céus. Hora sexta, por volta do meio-dia e hora nona, por volta das 3 horas da tarde. As trevas eram sobrenaturais e representavam o juízo de Deus. Êxodo 10 versos 21 e 23, Amós 8 versos 9 e 10. Versículo 34. Por que me abandonaste? Às 3 da tarde, Jesus gritou em alta voz a frase aramaica, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Como de costume, Marcos providenciou uma tradução. Mesmo quando Jesus se sentiu mais abandonado por Deus, ele afirmou seu relacionamento com seu Pai, meu Deus, citando as palavras de abertura de Salmo 22 verso 1. Jesus suportou a ira de Deus ao levar o pecado sobre si. Versículos 35 e 36. Jesus tem sede. Talvez os espectadores tenham confundido Eloi com Elias, Aron Eli, visto que no judaísmo havia uma tradição de que Elias voltaria. Marcos 9 versos 11 e 13, Malaquias 4 verso 5. Vinagre misturado com água era uma bebida dos soldados, e não o vinho do verso 23. Esta ação cumpriu, Salmo 69 verso 21. Versículo 37. Jesus entrega seu Espírito. O que Jesus disse em alta voz, registrado pelos 3 evangelhos sinópticos, é especificado em João 19 verso 30, está consumado. Lucas registrou as últimas palavras de Jesus, Lucas 23 verso 46. Versículo 38.
O véu se rasga. O véu do templo ficava pendurado em frente ao Santo dos Santos no templo. O fato de ter se rasgado simboliza livre acesso a Deus. Este acesso se tornou possível pela expiação dos pecados feita por Jesus na cruz, Hebreus 6 versos 19 e 20, Marcos 9 verso 3. Versículo 39. Alguns o reconhecem. O centurião gentil que dirigiu a execução foi o primeiro a confessar Jesus como Filho de Deus no Evangelho de Marcos. Compare com Marcos 1 verso 11. Sua confissão bate com a declaração de abertura de Marcos. Versículo 40. Os que estavam com ele até o fim. Esta é a primeira referência a Maria Madalena em Marcos. Jesus expulsou 7 demônios dela, Marcos 16 verso 9, Lucas 8 verso 2, procedia de Magdala, do lado oeste do mar da Galileia. Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José é chamada de a outra Maria em Mateus 27 verso 61. Possivelmente era mãe de Tiago, filho de Alfeu, Marcos 3 verso 18. Salomé só é nomeada em Marcos, verso 40, 16 verso 1. Ela era mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, Mateus 20 verso 20. Versículo 41. As mulheres de seu ministério. Em Marcos, apenas mulheres, verso 41, 1 verso 31, e anjos, Marcos 1 verso 13, serviram ou ajudaram, no grego, digcônio, Jesus. As muitas outras mulheres que peregrinaram para Jerusalém o fizeram por causa da Páscoa. Versículos 42 ao 47. O sepultamento de Jesus. O sepultamento de Jesus, elemento importante na proclamação cristã primitiva, 1 Coríntios 15 versos 3 e 4, também é registrado em Mateus 27 versos 57 ao 61. Versículo 42. Dia da preparação. O sepultamento de Jesus foi feito apressadamente porque já era tarde de sexta-feira, antes do Shabat. O Shabat estava prestes a começar, e nele não eram permitidos os trabalhos do sepultamento. Dia da preparação, o dia antes do Shabat, era quando os judeus piedosos preparavam tudo o que precisavam para o Shabat. Versículo 43. José de Arimateia, um homem honrado. José de Arimateia era um seguidor secreto de Jesus, Mateus 27 verso 57. O fato de ele ser um conselheiro honrado e de ter se oposto a seu veredicto, mostra que este grupo não tinha sido unânime ao decidir pela execução de Jesus. Compare com Marcos 14 verso 55. José foi corajosamente até Pilatos pedir o corpo de Jesus. Isto contrasta com seu discipulado secreto no início. Geralmente os romanos deixavam os criminosos apodrecerem em suas cruzes, mas os judeus se opunham a deixar os mortos pendurados durante a noite. Deuteronômio 21 versos 22 e 23. Versículo 44. Pilatos se surpreende. As vítimas da crucificação geralmente sobreviviam por alguns dias antes de morrer. Jesus morreu em 6 horas. Assim, Jesus deixou Pilatos surpreso, se maravilhou, pela segunda vez, verso 5. Versículo 45. O corpo de Jesus é entregue aos seus. Pilatos deu o corpo de Jesus a José sem exigir o suborno que às vezes as famílias tinham que pagar para reaver os corpos de seus amados. Versículo 46. O túmulo é selado. Para selar o sepulcro e evitar pilhagem, ele rolou uma pedra para a porta da sepultura. A pedra grande, redonda e achatada rolou sobre um sulco feito na rocha à entrada do sepulcro. Versículo 47. Jesus é sepultado. As mulheres que testemunharam a morte de Jesus também testemunharam seu sepultamento. 5 importantes lições que podemos aprender em Marcos 15. Sofrimento de Cristo pela redenção da humanidade. O relato de Marcos 15 destaca o sofrimento extremo de Jesus Cristo durante sua crucificação.
Essa narrativa nos lembra do grande sacrifício que ele fez para redimir a humanidade do pecado e da morte. Rejeição e julgamento injusto. O julgamento injusto e a rejeição que Jesus enfrentou por parte das autoridades religiosas e políticas da época servem como um lembrete do conflito entre o reino de Deus e o sistema deste mundo. Isso nos desafia a permanecer fiéis a Deus, mesmo diante da oposição e da injustiça. O cumprimento das Escrituras. Marcos destaca como os eventos da crucificação de Jesus cumpriram as profecias do Antigo Testamento. Isso nos ensina sobre a soberania de Deus e a confiabilidade de suas promessas, fortalecendo nossa fé na veracidade das Escrituras. O sacrifício vicário de Jesus. A morte de Jesus na cruz é central para a fé cristã, pois ele se sacrificou voluntariamente pelos pecados da humanidade. Isso nos lembra do amor incondicional de Deus e da necessidade da nossa fé nele para a salvação. A resposta humana à morte de Cristo. Marcos 15 mostra várias reações à morte de Jesus, incluindo o arrependimento do centurião romano e a traição de Judas. Isso nos lembra da variedade de respostas humanas à mensagem do Evangelho e nos desafia a examinar nossa própria resposta à obra redentora de Cristo. Conclusão. Concluindo, neste capítulo passamos a ver o sacrifício de Jesus, seu propósito sendo vivido em sua plenitude, todo esforço e dor ao carregar os pecados de toda a humanidade, levando a ficar sozinho, abandonado por Deus, que não compactua com o pecado. Seus discípulos não puderam vigiar com ele, e nem ficarem com ele, todos fogem quando os soldados chegam para prendê-lo, até mesmo o autor deste evangelho, provavelmente. Jesus entende que a missão que seu pai lhe deu seria solitária, mas que influenciaria outros a viverem uma vida de renúncia e sacrifício, amando o próximo e se entregando por ele. Esse é o legado de Cristo: amar, viver em harmonia e fazer o bem, sempre. Ele venceu, nós venceremos. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.